continuando a história de Maria Madalena, com os celtas, com Avalon, com o Graal, com aquilo tudo que é e que tem relação, por mais que possa parecer para alguns ou para a maioria que não tem. Mas foi a colcha de retalhos que eu fui tecendo e fui costurando conforme os conhecimentos que eu vinha trazendo. Para mim, o chão, no meu trabalho ou do meu estudo, ou aquilo que eu levo para as pessoas, o chão, o embasamento, eu sempre vou me apoiar na antroposofia. Mas precisei também voar para outros caminhos, também ir conhecer a magia natural, conhecer mais do druidismo, ousar fazer alguns ritos de passagem. E isso tudo sempre alimentou e sempre trouxe alegria para minha alma. Então eu parei no último vídeo falando do sul da França, da história de como que Maria Madalena, Sara Kali, José de Arimateia, José, São Maximin, na verdade, Maria Salomé, Maria Jacobina ou Jacobé, Marta e todos aqueles que eram mais chegados a esse círculo e chegaram ali na costa da França, em Sainte-Marie-de-la-Mer, né? Para os ciganos, Sara Kali tem essa história, essa lenda, que é bonito de se saber, porque aí agora eu vou fazer uma correlação que eu fiz, um link interno, sobre um tema, quando eu estudava pela antroposofia, a Sofia, esse ser cósmico, esse ser divino, esse ser maior do feminino sagrado, que seria a parte integrativa do Deus e que na verdade não seria um ser masculino ou feminino, e por isso as primeiras sociedades, as primeiras comunidades humanas tinham essa ligação tão grande com a mãe, e a mãe está ligada à lua, está ligada à escuridão, e o Deus, essa parte mais masculina, está ligado com o dia e com o sol. E aí, para quem assistiu os outros vídeos, já pode fazer uma ligação com aquilo que eu trazia de como que era para os celtas viver dentro dos ciclos da natureza. E também trouxe no vídeo passado que nós estamos passando do inverno para a primavera. Então já não estamos no inverno, já está numa passagem que sempre acontece. E aí temos o Imbolc. No caso, sempre os celtas colocaram uma festa marcando essa época onde inicia essa passagem, e já não estamos tanto de um lado, mas estamos já mais para o outro. Eu trouxe também todo esse olhar das mulheres celtas, principalmente, mas de toda uma comunidade celta com a ligação com a natureza, com os elementos, com as estações do ano, e como é que era viver de acordo com isso, que ainda temos nos nossos indígenas que vivem dessa forma. Não todos, infelizmente. Mas aqueles que ainda mantêm a pureza da sua cultura, eles ainda têm dentro deles essa ligação com esses ritmos da natureza. E é um pouco sobre isso que nós vamos falar agora. O que é que a Maria Madalena tem a ver com isso? A pergunta que ficou para mim quando eu estava em busca do que é o Graal nos dias atuais foi por que foi nessa região da França que ela permaneceu. E lá estando a gente percebe que existem inúmeros carvalhos, não os mais velhos porque foram tirados e usados só madeira, mas muitos carvalhos jovens. E que é uma floresta que quando a gente vai pelo caminho, seja o caminho dos reis ou outros caminhos que tem para chegar, porque essa gruta fica lá no meio dessa escarpa, dessa montanha que é altíssima e é só terra, calcária. E ela, como é então que essa gruta lá em cima onde ela vivia, como é chegar lá indo pelo meio da floresta que a gente sente, pré-sente
principalmente quem tem esse feminino sagrado trabalhado, que é uma floresta viva, ainda hoje. E ela fica distante de centros urbanos maiores, né, da França. Por que é então que Maria Madalena foi nessa região que ela viveu? Então, por mais que ali por perto tenha algumas ruínas romanas, na verdade, o povo que vivia ali, que se chamou pela igreja povo pagão, ele era um povo que depois recebeu esse nome celta. E, portanto, carregavam essa maneira de viver na natureza com os ritmos, com as épocas, com o sagrado, porque a religião deles chamava-se druidismo, aonde tinha essa figura do druida, que eu já conversei com vocês, que apesar no sul da Inglaterra ter o Cálice Well, que é o local das sacerdotisas, que são servidoras da Senhora de Avalon, no sopé da montanha, e que tem o Monte Torque lá em cima, nessa época, para trás, viviam os druidas e eram homens, já tinha entrado essa festa, essa força da subjugação da mãe, do feminino sagrado. E então já havia essa separação, porque numa comunidade celta, druida podia ser tanto homem quanto mulheres. E então, já nesse momento, ainda se tentava preservar muito desses valores. E daí, mesmo sendo um romance, mesmo sendo uma história, mesmo sendo um filme, Os Brumas de Avalon, ainda traz essa verdade por detrás, que hoje é, pela pesquisa arqueológica, pelas pesquisas históricas comprovadas, de que sim, houveram esses povos, que houveram essas comunidades matrifocais ligadas mais aos ritmos da natureza. E quando Yves Leloup, né, que foi por mais uns 15 anos mais ou menos, dirigiu essa comunidade dominicana que lá está, nessa gruta de Maria Madalena, quando ele escreve um livro que se chama Maria Madalena e Sanbam, que é o nome da montanha, da cadeia, e aí ele traz a mulher selvagem, a mulher que viveu de acordo com aquilo que era, respeitando a si mesma, respeitando o seu próprio corpo e se alimentando com as forças da natureza, ou com aquilo, com os frutos, com os vegetais, ou com o que os animais ou os seres da floresta também invisíveis traziam para ela. E dentro da gruta tinha uma fonte de água, aonde também alimentava ela. Então, ela subia em cima dessa montanha todas o final de tarde, às 18 horas, às 6 da tarde, que se chamava a hora do Ângelus. Naquela época não, depois passou-se a chamar, né? Mas é chamado dessa forma. Também Maria Madalena subia lá no alto e lá ela ficava rezando por toda a humanidade. Lá ela ficava pedindo por nós, por aquilo que ela sabia já que viria e que nós precisaríamos muito da força do Cristo, crística. E diz a lenda que quando ela estava lá em cima, os anjos se aproximavam e serviam a ela o maná. Então, no caso, ela também era alimentada por esses seres angelicais. E tentar entender toda a colcha de retalho que eu fiz, a costura que eu fiz, é também adentrar nesses ritmos da natureza, é adentrar nessas épocas que foram chamadas da roda do ano celta, por nós, não por eles, mas adentrar em compreender o que é esses ritmos e essa separação das estações do ano, das passagens das forças, é também compreender Maria Madalena, é também compreender Sara Kali e também é compreender aqueles que estiveram com o Cristo e tiveram essa percepção dessa realidade crística. Porque, segundo Rudolf Steiner, na antroposofia, ele coloca que
Cristo já retornou, ele já está entre a Lua e a Terra na força etérica da Terra. E a força etérica da Terra, quer dizer, a força da vida da Terra, é os 4 elementos, o quinto, que é o éter, e quando olha para as direções, não só leste, oeste, norte, sul, os 4, mas também a quinta direção, que é o centro, e também já ampliando esse conhecimento, esse olhar, e novamente trazendo da Terra para o cosmos. Então, estar olhando para esse conhecimento dessa forma, com esse estudo da cristologia, me leva novamente aos seres elementares, e aí faço conexão de volta entre os celtas e Maria Madalena. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo. Até lá!